Você vive acreditando que sua vida realmente sua, que foi você quem decidiu o caminho, as escolhas, os sonhos, o destino. Mas conforme o tempo passa, existe uma sensação que cresce em silêncio, uma sensação incômoda, persistente, quase sufocante, de que algo não encaixa, de que você está vivendo com um peso que não reconhece, de que existe uma distância enorme entre quem você é e quem você se tornou para sobreviver. A verdade é que você não percebeu, mas boa parte da sua vida foi construída antes mesmo de você saber falar não. A vida que você tenta consertar hoje não nasceu das suas escolhas. Ela nasceu das expectativas dos outros, dos medos dos outros, dos sonhos dos outros, das limitações dos outros. Desde cedo você foi moldado, lentamente, sutilmente, quase invisivelmente. Te disseram como se comportar. Te disseram quando falar. Te disseram o que pensar. Te disseram o que é certo e o que é errado. Te disseram o que você devia sentir. Te disseram o que devia buscar. Te disseram até o que você deveria achar bonito, importante, valioso. E no meio de tantas vozes, a sua foi ficando fraca. Foi desaparecendo, foi morrendo, aos poucos. É assim que você cresce, acreditando que está vivendo a sua vida, quando na verdade está apenas repetindo um roteiro que te entregaram antes mesmo de você aprender a questionar. E é por isso que dói, é por isso que pesa, é por isso que nada se encaixa do jeito que deveria. Você está tentando funcionar dentro de uma vida que não foi feita para você. Uma vida que foi construída em cima de expectativas que não são suas, de exigências que não nasceram de você, de padrões que você nunca escolheu seguir. Você acha que está cansado do mundo, mas na verdade, está cansado de interpretar um papel que nunca te pertenceu. Você se culpa por não se adaptar, mas não percebeu que ninguém deveria conseguir se adaptar a uma vida que não faz sentido para a própria alma. O corpo percebe antes da mente. Por isso você sente esse peso constante, essa ansiedade silenciosa, essa vontade de fugir sem saber para onde, essa sensação de que alguma coisa está errada. Mesmo quando tudo parece estar certo, porque você pode até convencer a mente, mas o coração sempre sabe quando está vivendo uma mentira. A vida inteira você tentou agradar, cumprir, corresponder, caber. Você tentou ser o filho perfeito, o funcionário ideal, o amigo disponível, o parceiro compreensivo, o adulto responsável. Tentou seguir a cartilha invisível do como viver corretamente. E cada tentativa te afastou mais de si mesmo. Cada escolha obrigatória te deixou mais distante da sua verdade. Cada adaptação te desconectou um pouco mais da sua essência. Até que um dia, você acorda e não reconhece a própria vida. Não reconhece a própria voz. Não reconhece a própria história. Não reconhece nem mesmo o próprio reflexo. E a verdade brutal aparece. Você não está fracassando. Você está tentando sobreviver dentro de uma existência que nunca foi sua. Você não está perdido. Você foi direcionado para o caminho errado. E ninguém te ensinou que você podia escolher outro. E o mais perverso de tudo é que ensinaram você a sentir culpa por buscar a própria liberdade. Você aprendeu a se sentir errado por querer ser você. Aprendeu a se diminuir para não decepcionar. Aprendeu a se calar para não incomodar. Aprendeu a aceitar o mínimo para não parecer ingrato. Aprendeu a sobreviver quando deveria ter aprendido a viver. E quando você percebe isso, algo muda. Não imediatamente, não de forma visível, mas por dentro, algo começa a despertar. Você começa a sentir raiva de tudo que aceitou, raiva de tudo que engoliu, raiva de tudo que normalizou, raiva de todas as versões suas que foram apagadas para você poder caber nos moldes que criaram para você. E, pela primeira vez, você questiona: e se essa vida não for minha? E se eu estiver seguindo expectativas mortas? E se eu estiver carregando medos que não são meus? E se os sonhos que eu persigo nunca foram meus sonhos?
E se eu estiver vivendo no piloto automático só porque me ensinaram que era o certo? Essa pergunta, essa pequena pergunta, é o ponto de ruptura. É o início do despertar. Porque a vida que você quer menos a vida real, a vida que faz sentido, a vida que nasce da sua verdade, só começa quando você tem coragem de destruir a vida que te deram. E é aí que muita gente trava, porque abandonar a vida que te ensinaram a viver exige coragem. Coragem para decepcionar, coragem para mudar, coragem para perder, coragem para dizer não, coragem para finalmente existir. A sua alma tá pedindo isso há anos. Por isso você sente esse aperto, esse vazio, esse incômodo, essa sensação de que falta alguma coisa a menos, mas você não sabe o que. O nome disso é ausência de si mesmo. E você só vai encontrar alívio quando tiver coragem de voltar para a vida que deveria ter sido sua desde o começo. Você passou tanto tempo tentando ser quem esperavam que fosse, que esqueceu como é ser você. Esqueceu como é desejar algo sem pedir permissão. Esqueceu como é sentir algo sem medo de julgamento. Esqueceu como é existir de forma plena, inteira, indomável. E agora, quando sente esse desconforto silencioso, esse vazio que aparece no fim do dia, essa inquietação que não te deixa em paz, você acha que tem algo errado com você, mas não tem. O que existe é um desacordo profundo entre quem você se tornou e quem você deveria ser. Você se transformou num reflexo dos outros. E ninguém sobrevive sendo sombra. Ninguém floresce sendo cópia. Ninguém encontra propósito vivendo uma vida emprestada. A verdade é que você foi condicionado a acreditar que a autenticidade é um risco, que liberdade é egoísmo, que mudança é traição, que seguir o próprio caminho é abandono, que escolher a si mesmo é errado. Por isso você se dói tanto quando tenta se libertar, porque a sua mente foi treinada para achar que liberdade é crime. Mas aos poucos, algo mais forte começa a surgir. Uma força que não pede sua permissão. Uma voz que não se cala mais. Uma verdade que cresce dentro do peito, querendo romper tudo o que te prende. Essa força é sua essência chamando você de volta. E ela fica mais alta cada vez que você ignora seus limites. Fica mais alta toda vez que você força um sorriso. Fica mais alta quando você acorda sem vontade de viver a própria rotina. Fica mais alta quando você se olha no espelho e não reconhece a pessoa ali. Fica mais alta quando você percebe que está apagando seus desejos para manter pessoas que nunca fariam o mesmo por você. Há uma parte sua menos antiga, esquecida, sufocada menos tentando emergir, tentando lembrar quem você é quando ninguém está olhando. E essa parte sabe algo que você esqueceu. Você nasceu para ser inteiro, não metades moldadas pelos outros. É por isso que você sente essa fratura interna, essa quebra silenciosa que parece crescer a cada ano, essa sensação constante de que, por mais que você faça tudo certo, algo continua fora do lugar. Não é fracasso, não é azar, não é incapacidade, é desalinhamento.
planos começam a ruir, a sensação de estagnação começa a esmagar. É o mundo tentando tirar você de um lugar onde você tá morrendo por dentro, para te colocar no lugar onde realmente viveria. Mas você insiste em segurar o que te machuca, porque está acostumado com a dor. Você insiste em insistir no que não funciona, porque tem medo do vazio. Você insiste em continuar onde não cabe, porque não sabe quem seria longe dali. Essa insistência é o que te destrói. E aqui está uma verdade dura menos, mas necessária. Nada muda enquanto você continuar protegendo a vida que está te matando. Você não precisa de motivação, não precisa de força, não precisa de coragem heróica. Precisa apenas de uma coisa: parar de lutar para manter o que já deveria ter ido embora. A vida certa não chega enquanto você abraça a vida errada. A identidade verdadeira não aparece enquanto você alimenta a identidade falsa. O seu caminho não se revela enquanto você caminha nos trilhos de outra pessoa. A sua alma está cansada porque está sendo obrigada a existir em um lugar que ela não reconhece como lar. E sempre que isso acontece, surge o que você chama de ansiedade, estresse, confusão, irritação, sensação de algo faltando. Mas o nome real disso é saudade de si mesmo. Saudade da vida que deveria estar vivendo. Saudade da versão sua que existia antes do mundo moldar você. Saudade da liberdade que você teve que abandonar. Saudade da sua própria verdade. E essa saudade não vai embora. Não importa quanto você tente. Não importa o quanto tente se encaixar. Não importa o quanto tente convencer a si mesmo de que está tudo bem. Não está. E nunca vai estar. Até você ter coragem de voltar para si. E é aqui que a virada acontece. Não num grande momento. Não numa decisão épica, mas num reconhecimento silencioso. Essa vida não é minha. Esse simples pensamento é como uma rachadura na parede da prisão. Uma luz mínima. Um primeiro feixe de verdade. E a partir do momento em que essa rachadura aparece, ela nunca mais fecha. E essa rachadura pequena, essa fresta quase invisível, é suficiente para que algo dentro de você desperte. No começo, é só um incômodo, um pensamento repetitivo que volta quando você tenta dormir. Uma pergunta que aparece do nada no meio do dia. Uma sensação de que você está desperdiçando tempo, desperdiçando vida, desperdiçando quem poderia ser. Você tenta ignorar. Tenta se distrair, tenta jogar poeira em cima da verdade, tenta se convencer de que é só uma fase, só cansaço, só um momento. Mas não é um momento, é um chamado. É a sua alma pedindo mudança. Não uma mudança estética, superficial, ilusória, mas uma mudança profunda, estrutural, inevitável. Uma mudança que começa silenciosa e depois se torna impossível de ignorar, porque a verdade é que quando você vive uma vida que não é sua, o tempo vira inimigo. Os dias começam a parecer iguais, as semanas passam rápido demais, os anos evaporam e você fica com a sensação amarga de que está vivendo em câmera lenta dentro de uma vida acelerada demais. É como se o mundo girasse, mas você não estivesse acompanhando. É por isso que você sente esse vazio que não passa. Essa sensação de que poderia estar tão mais longe, mas algo te segura, algo puxa você para trás. Algo aperta sua energia, restringe, esmaga, limita. E esse algo é simples. A versão sua que foi construída para agradar os outros, essa versão precisa morrer para que você viva. Enquanto você continuar protegendo essa identidade falsa, nada vai mudar, porque você está tentando crescer com raízes que não são suas. Está tentando florescer em solo que te rejeita. Está tentando encontrar sentido numa história que não nasceu da sua alma, e você sabe disso. Lá no fundo, você sempre soube. Sempre sentiu esse desconforto quando se olhava no espelho. Sempre teve essa sensação de que
algo dentro de você está encolhido, comprimido, sufocado. Sempre sentiu que existe uma versão sua que nunca teve espaço para existir de verdade. E ela tá batendo na porta agora, pedindo passagem, pedindo liberdade, pedindo vida. Porque, por mais que você tente seguir o caminho que te deram, uma parte sua sabe que não pertence ali. E quanto mais você insiste, mais a vida começa a te sacudir. As pessoas certas vão embora. As coisas que não combinam mais desmoronam. As situações começam a se repetir, como se o universo estivesse tentando te ensinar algo que você teima em não aprender. Tudo começa a parecer pesado demais, cansativo demais, sem graça demais. Isso não é azar, não é destino, não é maldição. É movimento, é empurro. É a vida tentando tirar você da versão que está te matando, para colocar você na versão que vai te libertar. E isso dói. Libertar sempre dói, porque a liberdade exige que você abandone tudo o que um dia chamou de segurança. A verdade é que você não está com medo do novo. Você está com medo de perder o velho. Mesmo que o velho tenha sido o que te destruiu por dentro. E é aqui que a transformação começa. Quando você finalmente entende que não é sua obrigação carregar a vida que colocaram sobre seus ombros. Você não é obrigado a repetir padrões familiares. Não é obrigado a seguir profissões que não te representam. Não é obrigado a aceitar relacionamentos que não te elevam. Não é obrigado a continuar em ambientes que apagam sua luz. Não é obrigado a manter vínculos que drenam sua alma. Não é obrigado a justificar sua liberdade para ninguém. Você só é obrigado a uma coisa: a ser fiel a si mesmo. E essa fidelidade é o que vai começar a te libertar agora. Porque quando você deixa de viver a vida dos outros, a sua finalmente começa, e ela começa devagar. Começa quando você sente vontade de dizer não. Começa quando você percebe que não precisa agradar todo mundo. Começa quando você se afasta de quem pesa. Começa quando você decide não mais se explicar. Começa quando algo dentro de você diz: eu mereço uma vida que faça sentido. E essa frase simples é a porta de saída da prisão emocional que você viveu por anos. Você não percebe, mas já começou a mudar. A cada respiração profunda que você dá quando algo te incomoda. A cada desconforto que você sente quando fica em ambientes que te esvaziam. A cada vez que você olha para o teto pensando: eu não pertenço a isso. Isso é a vida pedindo para você voltar para casa. E casa não é um lugar. É um estado interno. É a sua verdade original. É quem você seria se nunca tivesse sido moldado, apagado, diminuído ou condicionado. Esse é o caminho que você está prestes a reencontrar agora. E a partir deste ponto, a sua transformação acelera. E quando essa transformação começa a acelerar, algo dentro de você muda de forma tão silenciosa que no início você nem percebe. Você começa a estranhar certas conversas. Começa a se incomodar com certas presenças. Começa a perder a paciência com um que antes tolerava demais. Começa a olhar para dentro com mais sinceridade do que nunca. O que antes parecia normal, agora parece pequeno. O que antes parecia obrigação, agora parece prisão. O que antes parecia só mais um dia, agora pesa como se fosse o último. E é assim que a vida funciona quando você desperta. Ela começa a te mostrar tudo o que você aceitou sem questionar. Tudo o que você suportou por medo. Tudo o que você carregou por hábito. Tudo o que você deixou sobreviver dentro de si, porque não sabia que tinha o direito de largar. Você passa a enxergar a si mesmo com mais nitidez. E essa nitidez incomoda, porque ela revela verdades que você tentou esconder. Mostra a você a quantidade de vezes em que se traiu para manter pessoas por perto. Mostra quantas vezes você diz: está tudo bem, quando estava desmoronando. Mostra quantas vezes você encolheu para caber na vida de alguém
que nunca se esforçou para caber na sua. Mostra quantas vezes você apagou suas próprias necessidades para sustentar alguém que nunca te ofereceu apoio. E quando isso fica claro, não tem como voltar para a cegueira antiga. A consciência é irreversível. A verdade, uma vez revelada, nunca retorna ao silêncio. E é aqui que você percebe algo ainda mais profundo. A vida que você estava tentando organizar, sistematizar, consertar, não era sua para ser consertada. Era uma vida emprestada, um papel, uma tentativa de pertencimento, uma ilusão de segurança construída em cima do seu medo de ser rejeitado. E agora que você vê isso com tanta clareza, você começa a se perguntar: quem eu seria se não estivesse preso ao que esperam de mim? Quem eu seria se eu tivesse coragem de existir por inteiro? Quem eu seria se não tivesse medo de desapontar ninguém? Quem eu seria se vivesse a minha vida, não a vida que me deram? Essas perguntas doem, elas cortam, incomodam, queimam por dentro, porque elas exigem algo que você evitou por anos: honestidade brutal consigo mesmo. E você percebe pela primeira vez que não é o mundo que te prende. É você que ainda segura as correntes. Você que ainda protege hábitos que já deveria ter deixado para trás. Você que insiste em relações que te diminuem. Você que insiste em lugares que te drenam. Você que insiste em uma rotina que te destrói. Você não percebeu que está vivendo no automático, cumprindo papéis que não fazem sentido, respirando por obrigação, existindo por inércia. Não é que a sua vida não anda, é que ela está estacionada no lugar errado. E é nesse reconhecimento que a verdadeira ruptura começa. Uma ruptura interna, emocional, espiritual, daquelas que ninguém vê por fora, mas que muda completamente a arquitetura da sua alma. De repente, você perde o interesse pelo que era importante. Perde o apego por aquilo que te segurava. Perde a vontade de se encaixar. Perde a necessidade de agradar. E o mundo ao seu redor começa a estranhar. As pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites começam a reclamar. As que estavam acostumadas com sua generosidade infinita começam a sentir sua mudança. As que gostavam da sua submissão começam a te achar diferente. As que usufruíam do seu silêncio começam a perceber que ele acabou. Mas isso não é problema. Isso é sinal. Sinal de que você está voltando para si. Sinal de que a mentira está acabando. Sinal de que a vida que não era sua está perdendo força. Sinal de que você está pronto para recuperar tudo o que perdeu no processo de se tornar alguém que nunca foi. A partir daqui, tudo começa a se reorganizar. Não imediatamente, não do jeito que você espera, mas de forma profunda, imprevisível e transformadora. A vida começa a te testar, começa a te provocar, começa a mexer nas estruturas antigas, começa a tirar da sua frente tudo o que não condiz com a sua verdade. Você vai sentir medo, vai sentir dúvida, vai sentir solidão, vai sentir que está perdendo tudo. Mas você não está perdendo, você está deixando ir. E existe uma diferença brutal entre perder e libertar. Você não está sendo destruído, está sendo reconstruído. Você não está sendo punido, está sendo realocado. Você não está sendo jogado no vazio, está sendo retirado do lugar onde nunca poderia florescer. E quanto mais você aceita isso, mais as peças começam a se encaixar, mais a vida começa a fluir, mais você começa a respirar com alívio, mais a sua energia começa a voltar, mais a sua identidade começa a surgir. A sua essência, aquela que você enterrou por anos, começa a recuperar espaço. E lentamente, você começa a se reencontrar. E conforme você se reencontra, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a caminhar com uma firmeza diferente. Uma firmeza silenciosa. Uma firmeza que não grita, não debate, não implora menos, apenas existe. Esse tipo de firmeza assusta muita gente. Assusta porque ela vem de alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Assusta porque ela vem de alguém que não aceita mais migalhas emocionais. Assusta porque ela vem de alguém que não se vende por validação barata. Assusta porque
Ela vem de alguém que não tem mais medo de perder o que nunca foi seu. E com isso, você nota que algumas pessoas começam a se afastar. Não porque você mudou demais, mas porque, pela primeira vez, você mudou para Siene ou para elas. Os vínculos que dependiam da sua insegurança se rompem. As relações construídas em cima do seu silêncio desaparecem. Os laços sustentados pela sua autoanulação se desfazem. E mesmo que doa menos, é uma dor necessária. É a dor da cura. É a dor da libertação. É a dor do renascimento. Porque, antes de florescer, toda alma precisa quebrar. Toda identidade antiga precisa morrer. Todo personagem precisa ser desmontado. Toda mentira precisa ser queimada. E você está exatamente nesse ponto. No ponto onde a dor e a revelação se encontram. No ponto onde o passado tenta te puxar, mas o futuro te chama mais forte. No ponto onde tudo ao seu redor parece desmoronar. Quando na verdade, tudo está finalmente sendo colocado no lugar. É nesse momento que você percebe que não está atrasado. Você não fracassou. Você não desperdiçou anos. Você não perdeu tempo. Você estava aprendendo quem você não é. E isso é tão importante quanto descobrir quem você é. A vida nunca te colocou no caminho errado. Ela te colocou no caminho necessário. O caminho que te forçou a olhar para dentro. O caminho que te mostrou seus limites. O caminho que te empurrou para a sua própria verdade. E agora, diante dessa nova consciência, você finalmente enxerga algo que sempre esteve óbvio, mas você nunca teve coragem de admitir. A vida que você quer está muito além da vida que você tolerou. E para cruzar essa fronteira, você vai precisar abandonar tudo o que te prende na versão antiga de si mesmo. Vai precisar desapegar dos medos que aprendeu a alimentar. Vai precisar desaprender as mentiras que repetiu por anos. Vai precisar destruir a narrativa limitada que construiu sobre quem você acha que é. Você não está aqui para sobreviver dias cinzas. Você não está aqui para viver no piloto automático. Você não está aqui para agradar pessoas que não escolheriam você. Você não está aqui para desempenhar um papel que não faz sentido. Você está aqui para despertar, para romper, para existir com intensidade, para carregar uma vida que faça seu peito vibrar. E se isso significa perder gente, lugares, rotinas, histórias e versões antigas de si mesmo, então, que seja, porque nada disso vale mais do que a sua própria liberdade. E agora, depois de tudo, você sabe disso. Você sabe que não quer voltar. Você sabe que não cabe mais Labok. Sabe que desta vez, ou você se escolhe, ou ninguém vai. Você sabe que é agora. Não amanhã. Não quando dar. Não quando tudo melhorar. Agora, ou você muda, ou você continua preso. E você já sabe qual é a pior prisão. Aquela que você mesmo sustenta. E se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Você precisava ouvir isso. Você precisava lembrar disso. Você precisava despertar agora. O próximo passo é seu. Ninguém pode dar por você. Ninguém pode viver por você. Mas você pode e deve menos começar. Porque sua vida só anda quando você anda. Se essa verdade te tocou, se fez sentido, se te sacudiu por dentro, compartilhe. Alguém que você conhece está precisando ouvir isso hoje. E antes de sair, me diga nos comentários qual a primeira mudança que você sabe que precisa fazer e está pronto para finalmente começar.